Vamos lá, preste atenção aqui em mim. Ó, toda hora que eu disser para você assim, para tudo e presta atenção em mim, você preste atenção porque eu vou te dar um bizu, algum esqueminha, vou falar alguma coisa que se você pegar, você vai acelerar seu processo de entendimento. A primeira coisa que eu preciso saber é a diferença entre colocação pronominal e emprego pronominal. Tá? Primeiro passo. O que é colocação pronominal? Porque em alguns casos a banca vai lançar uma pergunta para você de colocação pronominal. E em outros casos a banca vai lançar uma questão para você de emprego pronominal. E são coisas diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é. O que é colocação pronominal? Ó, colocação. A banca está me perguntando onde eu coloco o pronome. Eu coloco na frente, eu coloco no meio ou eu coloco depois do verbo? É isso que a banca está perguntando. Colocação pronominal. Emprego pronominal, a banca está dizendo, a posição está correta já. Eu quero saber qual pronome eu devo colocar. É o me, é o MTC lá. É o me, é o te, é o se, é o lhe, é o vos, é o nos. Qual pronome eu devo colocar agora? É o lo, lá, los, las, é o no, na, nos, nas. Quem que eu devo colocar agora? Viu a diferença? Então, primeira coisa que eu preciso entender é qual a diferença entre colocação e emprego de pronome. Aqui, ó, colocação pronominal é isso. Eu vou colocar o pronome antes do verbo, eu vou colocar no meio do verbo ou eu vou colocar depois do verbo. Emprego pronominal, a posição está certa. Eu quero saber se eu coloco lhe, se eu coloco me, se eu coloco se eu coloco te, o a, quem eu devo colocar. Então, emprego pronominal é qual pronome eu devo colocar. Faz favor, Amândio. Eu acho que o meu controlezinho do Data Show está aqui dentro, mas pode pulsar aí nesse primeiro bolso aí, ver se acha pretinho, porque eu não preciso ficar indo aí. Ó, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, existindo regras definidas para cada uma delas. Eu vou ensinar depois o macetinho, quando você deve usar próclise, quando você deve usar mesóclise e quando você deve usar ênclise. Em próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Isso é chamado próclise. Próclise é quando o pronome obrigatoriamente deve ficar antes do verbo. Mas ele tem que ficar antes do verbo. Ele é obrigado a ficar antes do verbo. Isso é chamado de próclise. Ênclise é quando o pronome é colocado depois do verbo. Depois do verbo, aí a gente chama de ênclise. Exemplo aqui de próclise, ó. Não me deram uma caixa de bombons. Por que o me está antes do verbo deram? É próclise, porque tem palavra atrativa. Ênclise, deram-me. Observe que o pronome agora foi para frente do verbo. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Por que esse me está aqui? Existe uma regra que a gente vai falar. E em mesóclise, o pronome é colocado no meio. Meio, no meio do verbo. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Dar-me-ão. Observe que aqui o pronome está antes do verbo, aqui o pronome me está depois do verbo, e aqui o pronome me está no meio do verbo. Isso é chamado de próclise, ênclise e mesóclise. Esse nome bonitinho, parece nome de filósofo grego, Aristóteles, Sóstenes, próclise, mesóclise. É isso aí. Quando você ouvir esse nome bonito, próclise, mesóclise, é disso que nós estamos falando. A banca pode querer te confundir com nomenclatura. Tome cuidado, tá? Às vezes a banca fala assim, em qual das frases foi usado um fenômeno enclítico? Que diabo é isso, meu Deus? Fenômeno enclítico? Nada mais é do que ênclise. Há um fenômeno proclítico. Nada mais é do que próclise. Foi usada na oração abaixo o fenômeno mesoclítico. O que é mesoclítico? Fenômeno mesoclítico.
É mesóclise. Beleza? É só isso que eles estão perguntando para você. Vamos falar primeiro da próclise. Vamos entender quais são as regrinhas. Quando é que eu devo usar o pronome antes do verbo? Ó, o mnemônico para você decorar. Nasci pop. Nasci pop. Palavras negativas, advérbios, conjunções subordinativas, frases interrogativas, pronomes, frases optativas, preposição em mais verbo no gerúndio e frases exclamativas. A gente vai falar de todas elas uma por uma. Termos atrativos. A colocação pronominal deverá ser feita antes do verbo apenas quando houver palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome, como, por exemplo, palavras negativas. O que significa isso? Para você entender melhor, você que não está entendendo muito bem. Quando eu tenho uma palavra atrativa, um termo atrativo, esse termo puxa o pronome. Ele obriga o pronome a ficar aqui, tá? Por exemplo, palavras negativas atraem pronome. A palavra não, a palavra nunca, a palavra ninguém, a palavra jamais, ó. Não te quero ver nunca mais. Porque o T está antes do verbo querer. Por que o T está antes? Porque não é uma palavra negativa e termos, palavras negativas atraem pronome. Então, se você tiver um não, obrigatoriamente o pronome deve estar antes do verbo. Nunca a esquecerei. Eu não posso dizer nunca esquecerei a. Ou então eu não posso dizer não quero-te. Não quero-te. Está errado. Nunca a esquecerei. Por que o pronome a está antes do verbo? Porque a palavra nunca está puxando o pronome. Ok? Palavras negativas atraem pronomes. Advérbios, sem que haja uma pausa marcada, é claro, por vírgula. Já vou falar disso. A vírgula expulsa. Se a palavra atrativa puxa, a vírgula é o contrário. A vírgula expulsa o pronome. Aqui se come muito bem. Por que esse se, que é um pronome oblíquo átono, ele está antes do verbo comer? Por que ele está antes? Porque tem uma palavra atrativa aqui puxando. Ó. Aqui. Aqui é termo atrativo. Aqui, advérbio de lugar. Aqui. Talvez te espere no fim das aulas. Por que o T está antes do verbo? Porque o talvez está puxando. Talvez é advérbio de dúvida. Conjunções subordinativas. Embora, se, conforme. E aí a importância de decorar e de saber quais são as conjunções subordinativas. Que são as 10 lá. Embora o faça, sei que é errado. Por que esse o está antes do verbo? Porque eu tenho uma conjunção concessiva embora, puxando esse o. O deve ficar antes do verbo, porque a conjunção está puxando ali o o. Cumpriremos o acordo se nos agradar. Por que esse nos está antes do verbo agradar? Porque eu tenho aqui uma conjunção condicional se. Cumpriremos o acordo se nos agradar. Caso nos agrade. Desde que nos agrade. Eu tenho uma conjunção puxando o pronome para trás do verbo. Frases interrogativas, ou seja, os pronomes interrogativos. Quem, qual, que, quando. Quem me chamou? Eu não posso dizer quem chamou-me. Quem chamou-me? Eu não posso jogar o me para frente do verbo. Porque o quem obriga o me a ficar aqui, antes do verbo. Quando nos perguntaram isso, por que o nos está antes do verbo? Porque eu tenho um pronome aqui atraindo, puxando. Tranquilo? Porque alguém me fará mudar de opinião? Porque esse me está antes do verbo? Porque o alguém, que é pronome interrogativo, pronome indefinido, está aqui puxando, pronome indefinido. Poucos nos emocionaram com seus relatos. Por que o nos está antes do verbo? Porque eu tenho poucos aqui, advérbio puxando, ou pronome também puxando. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Isso me deixou muito abalada. Por que o me está antes do verbo? Porque isso é um pronome demonstrativo que está puxando o outro pronome, o pronome oblíquo átono. Aquilo nos mostrou a verdade. Porque o nos está antes do verbo? Porque aquilo está puxando. Então, já já a gente vai fazer alguns exercícios
E como você resolve exercício de pronome? Muito simples. Você vai bater o olho no pronome, no verbo, pronome e verbo, e vai olhar a palavra de trás. Só isso. Pronome e verbo, você vai olhar a palavra de trás. É uma palavra que puxa? Então tá certo. Tem que estar atrás mesmo. Não é uma palavra que puxa? Então, dependendo do caso, pode ser facultativo ou não. A gente vai falar disso depois na hora dos exercícios. O homem que se enganou. Por que esse se está antes do verbo? Porque eu tenho um pronome aqui atraindo, um pronome relativo, o homem que se enganou. A casa onde lhes mostrei os móveis está à venda. Por que esse lhes está antes do verbo? Por que esse pronome lhes está antes do verbo? Porque onde é um pronome relativo e está atraindo. Tá? A mulher com quem nos encontramos ontem está bem. Por que esse nos está antes do verbo? Porque quem é um pronome relativo e está puxando. Então, assim, agora de cara, o que é que você precisa entender? Existem palavras que puxam o pronome, obrigam o pronome a ficar antes. É isso. Isso é próclise. E para terminar, sobre a próclise, frases optativas. O que são frases optativas? São essas frases que trazem a ideia de desejo, tá? Deus te abençoe, o diabo te carregue, que vá com Deus, que te vá bem, bons olhos o veja, que os anjos o acompanhem. Essas frases a gente chama de frase optativa. Observe que o pronome está sempre antes do verbo, ó. Sempre antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo, tá? Essa daqui, presta atenção agora. Essa aqui é a queridinha da VUNESP. Essa aqui que eu vou falar agora. Preste atenção. Preposição em mais verbo no gerúndio. Preposição em, porque o em é uma preposição, lembra? Desde, em, entre. Em, entre. Em é uma preposição. Ele mora em Guarulhos. Então, em é uma preposição. Quando você tem essa combinação da preposição em mais o verbo no gerúndio, obrigatoriamente você tem próclise. O pronome deve vir e ficar entre a preposição e o verbo no gerúndio. Deve ficar antes do verbo. Exemplo. Em se tratando de uma novidade, este produto é indicado. Observe. Em se tratando. Preposição em mais verbo no gerúndio. O que é verbo no gerúndio? Você vai aprender lá na aula de verbos, se você não sabe. Verbo no gerúndio é o verbo em movimento. É o ando, endo, indo. Estou comendo, estou bebendo, estou estudando, estou correndo. É o verbo em movimento. De uma novidade e tal. Em se falando sobre o assunto, darei minha opinião. Observe que você tem a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Agora, detalhe, de novo, presta atenção aqui. Detalhe. Professor, qualquer preposição vai jogar a próclise para trás? Não. Só a preposição em. E acompanhada, e se ela estiver acompanhada do verbo no gerúndio. Só a preposição em si, não. Só o verbo no gerúndio é próclise? Não. Se tiver só o verbo no gerúndio, é ênclise. Mas se o verbo, o detalhe é essa combinação. Por isso que a VUNESP gosta disso aqui, porque é um pouco confusa. O detalhe é a combinação. Se eu tiver a preposição em, mais o verbo no gerúndio, aí é próclise. Se eu tiver só a preposição em, não. Se eu tiver só o verbo no gerúndio, não. Se eu tiver os dois juntos, sim, aí é próclise. Frases exclamativas. Como nos alegraram essas crianças? Como nos alegram essas crianças? Ó, frase exclamativa. Exclamação no final. Observe que o pronome vem antes do verbo. Que pena que não me escutou. Pronome antes do verbo, porque você tem uma frase exclamativa e também uma palavra negativa. Que bom que me encontraste. Pronome antes do verbo. Então, todos esses 8 exemplos, o nasci pop, que está aí no seu material, depois você vai decorar com calma. O nasci pop. Quando eu devo usar próclise? Quando o pronome deve ficar antes do verbo? Quando eu tiver uma desses 8 tipos de palavras que atraem, ok? Nasci pop, N, palavra negativa, A, advérbio, C, conjunção subordinativa, I, frases interrogativas, P, pronomes, O, frases optativas, P de novo, preposição em mais verbo no gerúndio,
E o E, frases exclamativas. Viu? Decorou o mnemônico, decorou o gatilho, o cérebro faz o resto. Isso é a regra para próclise. Em locuções verbais também, não nos tinham avisado, tinham me avisado, haviam me dito. É o funk da próclise. É o funk da próclise. Ado, aado, o pronome está errado. Você viu esse ado aqui, você já acende a luzinha. Qualquer oração onde você perceber uma locução verbal, usando o verbo no particípio, ado, ido, você viu ado, ido, ado, por isso que eu falo, ó, acende a luzinha. Viu ado lá, você ado, aado, o pronome tá errado. Vai pro lado. O pronome vai pro lado, até rimou. Ado, aado, o pronome vai pro lado. Vai pra trás aqui, ó. Tá? Se for uma locução verbal. Uso facultativo da próclise. Uso facultativo de próclise. Nas situações em que não existe uma palavra atrativa que obrigue ao adiantamento do pronome ou em que não haja a proibição do adiantamento do pronome, o uso da próclise se torna facultativo. O que é próclise facultativa? É quando tanto faz o pronome ficar antes ou depois, os dois casos estarão corretos. Exemplo, o antigo diretor me ligou. O antigo diretor ligou-me. Qual está certo? Me ligou ou ligou-me? Tanto faz. Por quê? Porque o que eu tenho antes do pronome do verbo? Eu tenho a palavra diretor. Diretor é o quê? E aí a importância de saber a classe gramatical. A palavra diretor é o quê? Substantivo. Se é um substantivo, substantivo não é termo atrativo. Substantivo atrai próclise? Não. Então, se não atrai, tanto faz como tanto fez. Botar o pronome na frente ou botar o pronome atrás, os dois estarão corretos. Tranquilo? Se eu tivesse uma vírgula, beleza, obrigaria o pronome para frente. Mas como não é o caso, então, próclise facultativa. Agora, ênclise. Quando eu devo colocar obrigatoriamente o pronome à frente do verbo? Ó, mnemônico para você decorar. Viaje, Vivi. Viaje, Vivi. Fala para sua amiga Vivi. Vai viajar, Vivi. Viaje, Vivi. Ó, lembrando que a ênclise somente é usada quando o uso da próclise ou da mesóclise não forem possíveis. Quem é a mais poderosa das três? A próclise, a ênclise ou a mesóclise? A próclise. A próclise é a mais poderosa das três. Isso significa dizer que, se houver um termo atrativo, obrigando a próclise, esquece o resto. Esquece ênclise, esquece mesóclise. Se tiver, tchau, Jaque, se tiver uma palavra atrativa puxando a próclise, beleza? Esquece o resto, tá? Primeira regra para se usar ênclise. O que é esse via? Verbo no imperativo afirmativo. Nós vamos falar disso lá na aula de verbo. Quando eu avisar, retirem-no. Retirem-no da sala. Isso é um verbo no imperativo afirmativo. Retirem-no, estou dando uma ordem. Nesse caso, o pronome deve vir à frente. Não vai dizer, quando eu avisar, o retirem da sala. Não. Retirem-no, até porque tem vírgula aqui também. Segundo caso, é com verbo no gerúndio. E aí eu volto lá na outra questão. Se eu tenho verbo no gerúndio, eu tenho ênclise. Agora, se eu tenho verbo no gerúndio mais preposição em, aí eu tenho próclise. Por isso que eu falei, fica atento a isso, que a banca vai tentar te derrubar aqui. Vive castigando-lhe, sem motivos aparentes. Observe que o lhe está à frente do verbo, porque o verbo está no gerúndio. Quando o verbo inicia a oração, VI, verbo no início. Verbo no início. Fez-me um favor. Só isso. Fez-me um favor. Só isso. Nunca, grava isso, nunca se começa oração com pronome. Não começa uma oração com pronome. Se fizeram de bobo, não sei o que lá. Uma frase linda
que a gente sempre usa em sala de aula, que infelizmente está errada, né? Quando você diz assim, te amo, mãe. Te amo, mãe. Não existe te amo, mãe. O correto é amo-te, mãe. Ficaria lindo. Imagina você falando para sua mãe, amo-te, mãe. Ela vai falar, pirou mesmo de vez. Agora está estudando demais. Então, quando a gente diz te amo, o te é um pronome e o amo é verbo. Então, eu não posso começar uma frase dizendo te amo, te amo. Esse te não pode começar frase. Fez-me um favor, tá? Ó, pronome depois, pronome na frente do verbo, ênclise, porque eu estou começando uma oração. E com verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, VI. Prometo amar-te. O que é infinitivo? Infinitivo é um modo verbal onde você usa o verbo na sua raiz, na sua origem. Qual o infinitivo do verbo amar? Amar. Qual o infinitivo do verbo correr? Correr. Tranquilo? Então a ênclise, mnemônico, viagem, vivi. Você vai decorar isso com calma, tá? Você que não tem muita habilidade ainda com isso, relaxa que você vai decorar isso com calma. Depois, na hora dos exercícios, você vai ver que é mais fácil do que parece. A teoria é sempre muita informação. Mas depois, na hora do exercício, você vai vendo, ah, tá, então isso aqui atrai, ah, isso aqui tá, isso aqui não sei o quê. O pessoal fala que no começo é difícil, mas depois parece o começo. Lá na frente, tá? Brincadeiras à parte. E por fim, a mesóclise. Qual é a regra da mesóclise? Eu deixei ela por último porque ela é a mais fácil. É a regrinha do fufu. A regrinha do fufu. O que é o fufu? O fufu é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Só uso mesóclise para o futuro. Se o verbo estiver no futuro. E qual o futuro? Os dois. Tanto o futuro do presente quanto o futuro do pretérito. Se o verbo estiver no futuro, obrigatoriamente eu devo usar mesóclise. E o que é mesóclise? É quando eu coloco o pronome no meio do verbo. Abrir-se-ão, far-se-á, compreendê-lo-ás, dir-me-ão. É quando você abre o verbo, põe o pronome no meio e fica assim. Ao invés de você falar dirão, ao invés de você dizer assim, amanhã dirão tal coisa, então você diz dir-me-ão. O dir-me-ão nada mais é do que o me dirão. Me dirão amanhã. Me dirão a mim algo. Quem usa mesóclise, gente? Quem usa mesóclise? Só duas pessoas. Deus e o Temer. Só Deus e o Michel Temer que usam mesóclise. Se você ler a Bíblia está cheia de mesóclise, né? Está cheia. Os discípulos falaram assim para Jesus, Senhor, Jesus falou uma coisa lá para os discípulos, eles disseram assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. Aí Jesus falou assim, hoje não me compreendeis, compreendê-lo-ás depois. Aí ficou pior, né? Compreendê-lo-ás depois. Mas esse compreendê-lo-ás nada mais é do que depois vocês compreenderão, no futuro vocês compreenderão. Então, a Bíblia está cheia de mesóclise, por isso que é utilizada numa linguagem formal, culta e literária. Só quem fala isso, só quem fala desse jeito no dia a dia é o Michel Temer. Então a gente usa mesóclise quando o verbo estiver no futuro. Agora, detalhe, a próclise é a mais poderosa. Se eu tiver uma palavra negativa, a próclise domina e a mesóclise cai por terra. Exemplo. Se a amiga da... Eu vou lembrar teu nome também, Laís. Se a amiga da Laís mandar uma mensagem para ela no WhatsApp e disser assim... Laís, você pode me ajudar amanhã num trabalho aqui que eu estou fazendo? Aí a Laís vai responder para ela assim... Amiga, ajudar-te-ei amanhã. Ajudar-te-ei. É o correto. Futuro, mesóclise. Agora, se a Laís não tiver a fim de ajudar a amiga, aí ela não pode dizer assim, não ajudar-te-ei. Aí tá errado, ok? Então, se tiver o não, ela vai dizer, não te ajudarei porque estarei ocupada. Não te ajudarei desta vez porque tal. Então, se eu tenho não, a mesóclise cai por terra, porque é uma palavra negativa e ela atrai. Agora, se eu não tenho palavra negativa e o verbo está no futuro, seja do presente, seja do pretérito, mesóclise.
Ajudar-te-ei no que for preciso. Observe que o ajudar-te-ei nada mais é do que te ajudarei. Eu te ajudarei amanhã. Só que você não pode dizer ajudarei, você tem que dizer ajudar-te-ei. Comprometer-se-iam se confiassem mais em você. Comprometer-se-iam nada mais é do que se comprometeriam. Se comprometeriam. Só que eu não posso pegar esse se e colocar aqui, ó. Eu não posso falar assim, ó. Se comprometeriam se confiassem mais em você. O se não pode vir antes, porque o verbo está no futuro do pretérito. E verbo no futuro do pretérito, eu sou obrigado a usar mesóclise. A mesóclise é maioritariamente utilizada numa linguagem formal, culta, literária. Caso haja situação que justifique a próclise, a mesóclise não ocorre. Não só a mesóclise, como a ênclise também. Resumão para você lembrar dos 3 casos e a gente vai fazer alguns exercícios juntos. Próclise, você tem que decorar o quê? Nasci pop. Nasci pop. O que é próclise? A próclise, resumão, olha para mim. O que é próclise? É o pronome antes. O pronome antes do verbo. E quando o pronome deve estar antes do verbo? Quando eu tiver qualquer termo desses que atrai o pronome. Ele puxa. Por isso é chamado de termo atrativo. Ele é um imã. Ele está olhando para o pronome e está dizendo, fica aqui do meu lado. Você deve ficar aqui, do meu lado. Ênclise, o viagem vivi, usado em começo de oração, depois de pontuação, antes de verbo no infinitivo, antes de verbo no imperativo afirmativo e antes de verbo no gerúndio. Se o termo atrativo, ele puxa o pronome, a pontuação empurra, tá? A pontuação empurra. Decora isso. Ponto final, não pode vir pronome depois. Eu tenho vírgula, não pode vir pronome depois. Acabou de ter uma vírgula, a vírgula fala pronome, ó, vaza daqui. Teve um ponto final, teve um ponto e vírgula, não importa. Pontuação, pronome depois, não. Beleza? Então, a palavra atrativa puxa, a vírgula expulsa. A palavra atrativa puxa, o ponto final expulsa. E por fim, a mesóclise, que é o fufu, usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O professor quer futuro do presente, quer futuro do pretérito. Para mim é tudo futuro. Na aula de verbo você vai relembrar isso. Futuro do presente é o futuro da certeza. Futuro do pretérito é o futuro da hipótese. Por exemplo, eu digo, você estudará amanhã, Uriel? Ele diz, estudarei. Estudarei, certeza. Você estudará amanhã, Laís? Eu estudaria, se eu não tivesse ocupada. Viu? Um tem certeza, o outro está na dúvida. Você irá treinar amanhã, Lana? Sim, eu irei. Eu irei. A Lana, eu sei que irá. Eu irei. Certeza. Você irá treinar amanhã, Luana? Eu iria. Eu iria. Se não tivesse tão frio. Viu? Então, futuro da certeza e futuro da hipótese. Essa é a diferença do futuro do presente e do futuro do pretérito. Para você pegar o bizuzinho também, a gente chama que é o verbo do João e o verbo da Maria. João e Maria, ó. Farão e faria. Serão e seria. Estarão, estaria. Entendeu? Um é o verbo do João e o verbo da Maria. Beleza? Agora, nós vamos virar a chavinha mais uma vez, porque a gente falou de colocação pronominal, ok? Colocação é a posição em que o pronome se encontra. Agora a gente vai falar de emprego. Emprego pronominal. E agora, emprego pronominal não tem a ver com posição do pronome. Tem a ver com qual pronome eu devo usar ali. Gente, por que isso é tão importante? Olha aqui para mim. O camarada está lá na prova. Na hora da prova, meu irmão, você tem 3 minutos para responder uma questão. Se você bugar ali, se você perder tempo, você já viajou na maionese, você já perdeu 3, 5, 7 minutos, 10, 15, você se lascou todo. Você perdeu 3 minutos de uma questão, você perdeu 15 minutos numa questão, você se lascou agora porque você gastou o tempo de mais 5 ou mais 4. Então, às vezes a banca está perguntando assim, segundo o texto, não sei o que lá, a frase tal, quanto à colocação pronominal. Colocação pronominal. Colocação pronominal.
Aí o cara, ao invés de focar na colocação pronominal, a banca só está querendo saber se o pronome, se é próclise, mesóclise ou ênclise, só isso. Não, aí ele começa a ler a questão, aí ele lê assim, porque castigando-lhe, puta, será que esse lhe está certo? Será que esse T está certo? É castigando-lhe? O lhe é para objeto indireto, ele começa a viajar na maionese. E a banca só está perguntando, meu amigo, tá certo? É no começo, é no meio, é no fim, viu? Então você tem que ir na hora da prova, você não ficar perdendo tempo com coisa boba. Ó a tabelinha, olha que bonito. Você não decorou isso aqui ainda, tira a foto e decora. Eu acho que está aí no material. Vê se está aí ou não. A tabelinha. Nem lá no final, nas últimas páginas, não. Se tu não tiver, tira a foto. Mas decora isso aqui, gente, decora. Confia em mim. Decora. Eu fiquei razoavelmente bom em português quando eu era aluno e só estudava, porque primeiro eu decorava tudo. Tudo que o professor dissesse, decora, eu dizia, decoro. Decora. Por quê? Porque você precisa decorar, você precisa saber as preposições assim, ó. Você precisa saber os pronomes, você precisa saber, sabe? Quando a pessoa disser quais são as preposições, você tem que saber. Senão você bate o olho numa frase lá para analisar uma regência e não sabe o que é preposição, tá? Ó, memim comigo, teti contigo, seu alho, eu brinco sempre aqui, ó, seu alho e seus alhos. Ó, fácil de decorar. Seu alho, C-O-A-L, seu alho, seu alho, decora, C-O-A-L. E aí, seu alho e seus alhos, você já decorou 8, que é o plural e o singular. C-O-A-L, C-Os, as, lhes. O C não vai para o plural, mas os, as, lhes vai. Ok? Eles vão. Então você decora, ó. Se aquele cara, ó, olha aqui para mim, se aquele cara da prova oral, que o examinador falou quais são os pronomes oblíquos átonos, e ele disse METC, garanto para você que se ele tivesse falado excelência, memim comigo, teti contigo, seu alho e seus alhos. Não desse jeito, claro, né? Ele ia falar seu alhe, seus aslhes. Se ele tivesse falado, pelo menos esses, ele teria falado memim comigo, teti contigo, 6. Seu alho mais 4, 10. Seus alhos mais 4, 14. Ele teria falado 14. Eu acredito que a excelência lá falaria, ele sabe quais são os pronomes. Ele ficou nervoso só, mas ele sabe. Seu alho, seus alhos, memim comigo, teti contigo. Beleza. Agora chega lá e fala METC. O cara só lembrou disso aqui, ó. MET e o C. E o C. METC. O cara só lembrou desses três aqui, ó. E nós temos, acho que 26. Beleza, agora, emprego pronominal, a banca vai te perguntar qual pronome desse você deve colocar lá na frase, onde você deve usar o me, onde você deve usar o te, o lo, o los, o no, o nos, o a, onde eu devo usar isso. E aí você vai pegar essa regrinha aqui, ó. Para objeto direto, você usa o, a, os, as. Professor, como eu sei se o objeto é direto ou indireto? Só faz essas duas perguntinhas. Que, o que e quem. O que e quem. O Wilson comprou o quê? Um carro. Se achou resposta, é objeto direto. Fez a perguntinha, o que ou quem é objeto direto. O Wilson ama, ele ama quem? Ele ama seu filho. Então, objeto direto. Seu filho é objeto direto. Agora, se eu quero achar um objeto indireto, e para isso eu uso lhe e lhes, aí eu devo perguntar a quem, a que e a quem, de quem, para quem, com quem. Ai, professor, eu nunca consigo decorar esses. Você não precisa decorar esse. Você só precisa decorar esse. Se não for esse, é esse. Ok? Moral da história. Você se deparou com uma pergunta. Você quer saber qual é o objeto direto. Olha para o verbo da frase e pergunta o que? Achou resposta? É objeto direto. Quem? Achou resposta? É objeto direto. Falou o que? Falou quem? Não achou resposta? É objeto indireto. Exemplo. O verbo amar é um verbo transitivo direto, via de regra. Ele pode ser transitivo indireto também. Mas via de regra ele é transitivo direto. Porque quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Por exemplo, o João ama estudar. Beleza, ele ama o quê ou ele ama quem? Você viu que tem resposta?
O que ele ama? Ele ama estudar. Beleza. Agora, se eu trocar o verbo amar pelo verbo gostar, já mudou. Agora eu digo, João gosta. Agora preste atenção. Ele gosta o quê? Não tem sentido essa pergunta para o verbo gostar. Ele gosta o quê? Ele gosta quem? Não tem sentido, viu? Se eu não consigo achar a resposta com o que ou quem é objeto indireto, porque eu vou ter que perguntar, ele gosta de que ou de quem? Eu vou ter que pôr a preposição de. Se eu preciso colocar a preposição, é objeto indireto. Porque o verbo transitivo indireto, ele exige um objeto preposicionado. Então eu preciso necessariamente, observe que até na pergunta, ela é feita com preposição. A que, a quem, de quem, para quem, com quem. Então na própria pergunta já tem preposição. Então pega esse bizu, não precisa decorar isso aqui se você não quiser, se você é bom de decorar, decora tudo. Mas se você não é bom, decora esse. Decora esse. Perguntou o que e quem, não achou a resposta, é objeto indireto e tchau. Verbos terminados em RSZ, eu uso lo, la, los, las. Lola, Lola Palusa, Lola Palosa. Lola Palusa, aqui ó, verbos terminados em R, S ou Z, eu vou usar os pronomes lo, la, los, las, ok? E para verbos terminados em ditongo nasal, o que é ditongo nasal, Benedito? É quando a gente fala assim, ó, quando a gente fala em, Ditongo nasal são verbos terminados em em, oin. Quando o verbo termina assim, eu uso no, com N de navio. No, na, nos, nas. Você pegou esse bizuzinho aqui, ó. Dificilmente você vai errar uma questão de emprego de pronome, tá? Isso aqui eu tô resumindo para você ao máximo, para você pegar só o que interessa, só a nata. De novo, objeto direto, o, a, os, as. Se for objeto indireto, lhe e lhes. Se for verbo terminado em R, S ou Z, lola. Se for verbo terminado em ditongo nasal, nona. Nona, nos, nas. Depois, na hora do exercício, você vai ver na prática como isso é bem mais fácil. Oi? No final da frase... Aqui. Deixa eu colocar uma frase aqui para você. Aqui, ó. Para você entender melhor. Ó, o lo, vou direto na onde você perguntou. Eu dei um aviso a eles. Eu lhes dei um aviso. Ó, depois de verbos terminados em RSZ, por exemplo, ele foi buscar a namorada. Buscar termina com R. Ó, verbo terminado em R. Buscar termina com R. Então ele foi buscá-la. Verbo terminado em R, eu uso lá. Sim, o verbo comprar. Se ele comprou, se ele foi comprar uma casa, ele foi comprá-la. Se ele foi comprar um carro, ele foi comprá-lo. Se ele foi vender uma casa, ele foi vendê-la. Pegou? Verbo terminado em R, terminado em S, ó. Fiz porque quis, a famosa frase do Jânio Quadros. Quem lembra dessa frase famosa? Quando o Jânio Quadros disse assim, filo porque quilo. O que quer dizer filo porque quilo? Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Então isso aí, o português dele era perfeito. Fiz porque quis. Filo porque quilo. Ó, verbo terminou em Z, fiz. Então fica filo. Eu uso lo, pronome lo. Fiz, eu tiro o Z, boto o hífen, boto acento e boto filo. Por que quilo? Por que quilo? Porque o quis termina com S. Verbo terminou com S, eu tiro o S e coloco lo. Aí fica filo porque quilo. O sentido é o mesmo. Se alguém perguntar assim, por que você fez tal coisa? Se você quiser falar bonito, você fala filo porque quilo. Ele vai achar que você está falando italiano, sei lá, você está falando outra língua. Mas você está dizendo exatamente isso, o sentido é esse mesmo. Eu fiz porque eu quis, tá? Voltando aqui em cima, foi só para responder ao Sandro. Olha lá, objeto direto, o que e quem. Ó, eu comprei o livro. Eu o comprei. Por quê? Eu comprei o livro. Eu comprei o quê? O livro. Então eu o comprei. Objeto direto, eu uso o.
Ela cumprimentou a amiga. Ela cumprimentou quem? A amiga. Então ela a cumprimentou. Objeto direto eu uso o, a, os, as. O professor corrigiu os exercícios. O professor corrigiu o quê? Os exercícios. Então ele os corrigiu. Eu lia as cartas. Eu lia o quê? As cartas. Então eu as li. Ou as lia. Lhe e lhes eu uso para objeto indireto agora. Agora a pergunta não é mais o que ou quem. A pergunta é a quem, de quem, para que, com quem, enfim. A quem, de quem, para que, tal. Deu um conselho ao filho. Ele deu um conselho a quem? A quem, não é quem, é a quem. Ele deu um conselho a quem? Então ele deu-lhe um conselho. Ele deu o quê? Um conselho a quem? Ao filho. Eu dei um aviso a eles. Eu lhes dei um aviso. Lo, lá, los, las eu uso depois de verbos terminados em R, S, Z. R, S, Z. Decora essas três letrinhas. R, S e Z. Sei lá, inventa um nome aí. Inventa um nome aí que você decora. Ele foi buscar a namorada na faculdade, então ele foi buscar lá. Eu fiz porque quis, então eu filo porque quilo. E o no, na, nos, nas eu uso depois de ditongo nasal. Verbos terminados em em, ao. Verbos com ditongo nasal. Fizeram o garoto de bobo. Fizeram, terminam com AM. Termina com AM. Então, fizeram no de bobo. Soltem as garotas agora. Soltem, termina com EM. Então, soltem-nas agora. Impõe-nos este tributo. Por que eu uso nos? Porque impõe termina com oin. Terminou com oin. Impõe-nos. Gente, como a banca vai tentar te pegar em colocação pronominal em emprego de pronome? Simples. Ela vai pegar aqui, ó, no lugar do nos, ela vai pôr impõe-lhe, ou impõe-se, ou impõe-te. Ela vai botar outro pronome no lugar. Só isso. Ela vai trocar os pronomes para ver se você está ligado. E o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar. Objeto direto, eu uso o, a, os, as. Verbos terminados em R, S, Z, eu uso lola. Lola, los, las. E verbos terminados em ditongo nasal, eu uso no, na, nos, nas. Para objeto direto, eu uso o, a, os, as. E para objeto indireto, eu uso lhe e lhes. Você decorou essa tabelinha, dificilmente você vai errar. Coincidência ou não, tocou na hora do exercício. Então a gente toma um café e volta para resolver exercícios.